Sejam bem-vindos a essa aula de temperamento. Nós vamos entender um pouquinho como que os nossos temperamentos influenciam na nossa vida pessoal e profissional. Tá? Primeira coisa, vamos entender o que é temperamento. É a combinação de características hereditárias que afetam a nossa vida. Tá? É a natureza da pessoa, ou seja, você já nasce com esses temperamentos. Agora, entendam o seguinte, temperamento, caráter e personalidade são três coisas totalmente diferentes uma da outra, porém estão interligados. Temperamento, nós nascemos com ele. Tá? O caráter é o nosso temperamento trabalhado. E a personalidade é a parte externa de nós mesmos. Entendeu? Então, assim, são coisas diferentes, porém que se interligam, porém que estão como se fosse como é que eu vou te explicar? Estão ligados, um não trabalha sem o outro. Tá? Então, é muito importante que a gente trabalhe os nossos temperamentos para que a gente tenha uma vida cada vez melhor. Quais são os tipos de temperamentos que todo ser humano tem? Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Mas calma, se você nunca escutou falar sobre isso, espera um pouquinho que nós vamos ver item por item. Nós vamos ver cada um desses temperamentos e você vai entender melhor qual que você se encaixa. Então, como eu falei anteriormente, todo mundo tem esses 4 temperamentos, tá? E isso fica enraizado em vocês. São hábitos que a gente vai criando, que vai enraizando na nossa vida. E a gente precisa cortar isso para que não nos atrapalhe. Esses temperamentos, eles precisam estar, todos eles, no mesmo nível. Então, nós vamos trabalhar eles para que eles fiquem na mesma balança, no mesmo nível e não atrapalhem a nossa vida. É claro que nós vamos ter sempre 2 maiores, tá? E 2 menores. Porém, quanto mais próximo tiver eles, melhor a gente vai viver. Então, vamos ver agora o sanguíneo. Eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão pegar papel e caneta, vocês vão anotando tudo o que vocês acham que combinem com vocês. Vocês primeiro vão fazer um autoconhecimento, vocês mesmos vão se analisar. No final dessa aula, eu vou deixar um link para que vocês possam fazer o teste de temperamento e então ver quanto que vocês têm de cada um deles. Mas é muito importante que primeiro vocês se autoanalisem. Então, vamos ver o temperamento sanguíneo. Nós vamos ver os pontos positivos dele. Ele é comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, companheiro, compreensível e crédulo. Qual desses aí é você? Vai anotando aí. Agora, nós vamos ver as partes negativas desse temperamento. É volúvel, indisciplinado, impulsivo, barulhento, inseguro, egocêntrico, exagerado e medroso. Quais são vocês aí? As fraquezas desse temperamento. Tomar atitudes baseadas em seus sentimentos, ser impaciente, ter vontade fraca e dificuldade para terminar o que começa. Você é assim? Me responda. Problemas causados por esse temperamento. Ele é uma pessoa precipitada, se distrai com muita facilidade, desperdiça tempo e conversa, irrita-se facilmente, tem instabilidade financeira e profissional e não é persistente. Sim, isso tudo são os problemas causados. Quais são as profissões que quem tem esse temperamento mais elevado costumam exercer? São bons vendedores, atores, cantores e oradores. E aí, você se identificou com esse temperamento? Vamos ver o próximo temperamento agora, que é o colérico. Esse temperamento, as partes positivas de uma pessoa colérica. Ela é energético, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decisivo, audacioso e líder nato. Isso mesmo, agora nós vamos ver as partes negativas de um colérico. Ele é intolerante, vaidoso, insensível, orgulhoso e autossuficiente. E você, qual deles você está se identificando mais? As fraquezas de uma pessoa colérica. É impaciente, não tem compaixão, é inflexível, impetuoso e incontrolável. E os problemas causados por quem tem o temperamento colérico lá em cima?
Torna-se uma pessoa exigente com os seus, é uma pessoa de muitos argumentos, impiedoso nas decisões, não tem pena, tem ausência de bondade, cria padrões difíceis de serem alcançados e utiliza-se das situações. Você é assim? Me responda aí. As profissões que uma pessoa colérica mais exerce. Eles são bons produtores, consultores e líderes. Isso mesmo. Agora nós vamos ver o temperamento melancólico. Você é melancólica, será? Vamos ver os pontos positivos desse temperamento. É uma pessoa habilidosa, minuciosa, sensível, perfeccionista, idealista, leal e dedicado. E as partes negativas de um melancólico? Ele é egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. E aí, você está se identificando? As fraquezas desse temperamento. É uma pessoa crítica, voluntário em excesso, sempre está ali pronto para ajudar todo mundo. E os problemas causados? Espera muito das pessoas em troca do que faz, intromete onde não deve, gasta tempo com o que não deve, atrapalhando o seu serviço, tem aversão à pessoa que tem ponto de vista diferente do dele, entra em atrito com as pessoas que se opõem ao seu caminhar. É isso mesmo. As pessoas que têm esse temperamento, elas mais exercem as profissões de diplomatas, administradores, técnicos e professores. E aí, você se identificou com esse temperamento? Agora nós vamos ver o último, fleumático. Uma pessoa, a parte positiva de uma pessoa fleumática. Ela é calma, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e bem-humorado. É isso mesmo. E as partes negativas? É calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. E aí, se identificou com alguma coisa? As fraquezas desse temperamento. Ele é uma pessoa indiferente ao que o cerca, é intolerante, sabe como provocar os outros. Olha que difícil, gente. Os problemas causados por quem tem esse temperamento lá em cima. Ela magoa as pessoas através das suas piadas, não se esforça para realizar suas tarefas em ritmo satisfatório. E as profissões mais exercidas para quem tem esse temperamento lá em cima são os artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres. E aí, você se identificou com alguma desse temperamento? Com certeza se identificou. Agora, vamos para a tarefa. É o que eu falei lá no começo. Ó, você vai pegar um papel e caneta e vai escrever na sua percepção o que mais combina com você dentre essas opções e tentar achar as ordens dos seus temperamentos. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso de acordo com a sua percepção? Isso é um exercício de autoconhecimento. Então, você precisa trabalhar o autoconhecimento, você precisa olhar para dentro de você e ver quem é você de fato. Então, é muito importante que você se autoanalise para depois deixar um teste te analisar. Então, é muito bom quando você começa a enxergar quem você é, por onde você vai, os caminhos que você tem que seguir, e aí você começar a destrinchar isso para melhorar a sua vida cada vez mais. É muito importante que antes de você passar para essa segunda tarefa, que é você clicar no link para fazer o teste, você se autoanalise e faça esse teste na sua visão. Então, volte um pouquinho esse vídeo, vai dando pausa, vai anotando num papel tudo que vocês veem que combine com você. Depois que vocês escreverem isso tudo no papel, você clica nesse link abaixo e faz esse teste de temperamento. O ideal é que vocês repitam esse teste de 6 em 6 meses. Para quê? Para que tenha um espaço de tempo para vocês trabalharem esse temperamento. Como eu falei, vocês sempre vão ter 2 mais elevados e 2 menores, mas é muito importante que esses 4 estejam quase que no mesmo nível para que a sua vida pessoal e profissional flua de maneira melhor. Então, é importante que vocês façam esse teste de 6 em 6 meses para que vocês se autoanalisem e vá trabalhando aquelas tarefas que precisam ser trabalhadas, tá?
Olha, muito obrigada pela sua participação nessa aula e eu espero verdadeiramente que cada dia mais vocês se autoconheçam, porque é muito importante vocês saírem das caixinhas que um dia te colocaram. A caixinha do eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, eu não posso ser empreendedora. Não, empreender é para todo mundo, basta ó, a gente mudar a mentalidade. Então, sai do lugar que você está, coloque sua voz no mundo e vamos criar um negócio digital com consistência e liberdade. Muito obrigada.